Indústria global, esta empresa onde Tá você quer trabalhando, né? investir, ela está situada. Verdade. Ou em outras palavras, se o preço cair 50%, você vai ter um monte de gente da indústria mundo afora que vai estar se afogando. E já entra numa empresa aqui que é a mais pedida do canal. Eu acho que, eu não sei se você tem recomendação dela ou não, que é a Klabin, né? A Klabin, Eu ela tem uma parte tenho, que é a commodity ali mesmo, ali que ela negocia, e tem os outros produtos sim, dela. O que você acha dela, Ricardo? eu tenho, tá? Tenho na física, tenho na carteira recomendada, gosto da gestão, é, não acho baratésima no nível atual de preço, mas do Sim. tipo, não é nenhum absurdo também. Acho que é uma empresa que, exatamente por atuar nas duas pontas, muitas vezes ela sofre um pouco com uma dificuldade de precificação no mercado que tenta meio que comparar ela com Suzano, que é uma produtora de celulose pura, Exatamente. tá? Ela não é, né? E, a meu ver, em função disso, ela deveria negociar até com algum prêmio em relação a Suzano. Essa diversificação, né, dela. É, mas assim, acho uma empresa muito bem gerida. Um grande ponto de interrogação que o mercado coloca em Klabin diz respeito aos investimentos que eles anunciaram ano passado, né? E que ficou uma dúvida muito grande de quanto valor efetivamente aquilo ali vai gerar para o negócio, tá? Porque, como a gente está falando de investimentos que são voltados principalmente para melhorias operacionais em relação à capacidade de existentes, o mercado tem muita dificuldade de fazer conta, efetivamente, dos ganhos que podem ocorrer. Só que esse é o típico caso que, em função de qualidade de gestão, eu sinceramente acho que eles merecem o benefício da dúvida. Eles merecem o benefício da dúvida. Não é um pessoal que tem um histórico de rasgar dinheiro, gente. Não é, tá? Muito pelo contrário, é um pessoal que tem um histórico de fazer negócio de uma maneira muito, muito embasada. Então, eu gosto, acho que Isso é interessante, né? é uma opção legal para você ter dentro de uma carteira de dividendos, tanto que eu tenho na minha carteira de dividendos. Eh, de fato, não olho para ela como commodity, né? Eu acho que ela tem uma parte que é commodity, mas eu olho basicamente como uma empresa de embalagem e gosto de Klabin, sim. E, Ricardo, a Klabin, né? Se você for parar também, pensar e olhar, né? Hoje em dia, se você fosse dar um dinheiro pra uma pessoa montar uma Klabin do zero, Não, seria muito esquece, difícil, né? Seria esquece. impossível praticamente, né? Assim, montar uma Klabin do zero. O que ela montou, né? Toda a estrutura, terreno que ela tem, maquinário que leva tempo também pra construir. Então, se você for começar a olhar como empresa, assim, que ela praticamente é quase replicável, né? Porque muito dinheiro o cara vai ter que ter para ter um retorno, às vezes, que não compensa, ele compensava o cara pegar esse valor e investir em outro setor. Então, acho que é uma empresa também, se você pensar para longo prazo aí também, o cara acaba ganhando dinheiro, né? Tanto com dividendos e valorização também. Eu acho que as, eu acho que sim, ela tem algumas vantagens competitivas, que, se não forem permanentes, pelo menos são temporárias, tá? Ou seja, a replicabilidade é muito difícil, tá? E sim, envolve muito dinheiro, isso é uma barreira de entrada gigante. Mas eu acho que, além disso, existe um outro aspecto importante, que é uma empresa que, do ponto de vista operacional, é muito eficiente, Cultura dela. tá? Cultura, processos, plantas, tecnologia, isso tudo resulta em uma empresa muito eficiente do ponto de vista de custo de produção, tá? Quando a gente, aqui pensando agora no lado commodity, tá? Quando a gente olha para empresas de commodities, uma das coisas para as quais a gente sempre tem que olhar com muita atenção é em que ponto da curva de custo da indústria global esta empresa onde Tá você quer trabalhando, né? investir, ela está situada. Verdade. Ou, em outras palavras, se o preço cair 50%, você vai ter um monte de gente da indústria mundo afora que vai estar se afogando. Esse cara, ele vai Caramba. estar vivo ainda ou não, É. tá? E tanto o Klabin quanto o Suzano, né, agora pensando na celulose, elas são empresas que elas estão muito bem posicionadas dentro da curva de custos global de celulose, Legal. principalmente celulose de fibra curta, que é a celulose produzida a partir de eucalipto. O que significa basicamente que, mesmo que a gente tivesse uma deterioração drástica do mercado de celulose, por conta de, sei lá, redução de consumo de papel, o que quer que seja,
Muitas outras empresas se veriam em situação difícil antes disso acontecer com Suzano e Klabin. Entendi. De forma que você teria uma redução bastante significativa da oferta global à medida que esses caras fossem saindo do mercado. E estas empresas, elas sobreviveriam. Né? E aí sobreviveriam em um mundo no qual a demanda é menor, você tem ali um novo reajuste de oferta e demanda, e o preço vai para outro ponto de equilíbrio. Tá? Então, eu acho que quando a gente olha para commodities especificamente, é muito importante olhar para isso. Quando a gente olha para as empresas de papel e celulose, a gente vê empresas bem posicionadas. Quando a gente olha para o mundo do minério de ferro, por exemplo, Vale é uma empresa muitíssimo bem posicionada em termos de estrutura de custos em nível global, tá? Mas quando a gente vai para as siderúrgicas brasileiras, a gente não vê a mesma coisa. Caramba, elas já trabalham já bem com a margem bem menor do que o custo global. Tipo, elas não são as siderúrgicas mais eficientes do mundo. Não são. Tá? Por uma série de fatores, a estrutura de custos delas é tal que elas não estão sendo no primeiro quartil de siderúrgicas mais eficientes do mundo. Então, em um cenário ruim para o setor, por um período prolongado, você tem muita gente que consegue ficar abaixo desse nível d'água por muito mais tempo do que elas. Tá? É uma diferença fundamental de quando a gente olha siderurgia versus quando a gente olha, sei lá, papel celulose, mineração. São cenários diferentes. A aula do Ricardo, gente, pega isso daí, que isso daí também... Acho que nenhum analista falou isso daí, da curva a curva global de custo. De custo do mundo, né? É que isso é uma coisa que é muito chata de compilar. Porque basicamente o que você precisa fazer para estimar isso aí? Você tem que somar as capacidades de produção de todos os players globais e seu custo médio de produção. E aí você faz ali uma distribuição, né, que vai cumulativa até você chegar à conclusão lá, né, do custo $30 por tonelada é a média. A Klabin é 20, esse é o exemplo, né? E aí você precisa chegar à conclusão assim, olha, para você produzir, sei lá, quantos milhões de toneladas ano, quanto de toda essa capacidade global precisa ser empregada? E aí você descobre, bom, o custo marginal desse cara, esse último cara que precisa estar trabalhando é esse. A tendência é que o preço de mercado, ele fique no mínimo no nível do último cara. Senão fica inviável para ele. É um dado muito difícil de compilar. Só que o nível de preço que é na linha d'água para ele é um nível de preço lucrativo para todo mundo que tem um custo menor que ele. Né? Caramba, é doido, né? Não queria ser esse cara. É muito difícil de compilar isso aí. É bem difícil mesmo. Para minério de ferro era bem mais fácil. Quando eu trabalhava em banco, por um período, eu fui analista especializado em mineração e siderurgia. E fazer essa estimativa para minério de ferro era muito mais fácil do que para aço. Mas assim, nem se compara. Até porque o número de players é muito menor. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.